A paz do Senhor, meus irmãos, que prazer nos revermos de novo aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Sempre é um prazer estarmos juntos, porque o nosso intuito, o nosso desejo é estar primeiramente engrandecendo o nome do nosso Deus, a Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Jamais deixemos de exaltá-lo e engrandecê-lo, porque só Ele é digno. Hoje, irmãos, estamos chegando ao dia 260 da nossa jornada, juntinhos aqui caminhando pelas páginas da Bíblia Sagrada. E hoje chegamos ao livro do profeta Daniel, este profeta usado por Deus para trazer profecias ao povo de Israel e também profecias apocalípticas, porque traz revelações do futuro, um futuro remoto em relação à época em que ele estava profetizando. Nós sabemos que ainda há muitos temas a se cumprir das profecias que ele predisse. Vamos então, meus irmãos, falar um pouquinho sobre este profeta. Este profeta, o profeta Daniel, ele era integrante das famílias da alta corte de Jerusalém, a classe alta. E ele foi levado pelo rei Nabucodonosor, juntamente com outros nobres, na primeira leva da invasão de Nabucodonosor ao reino de Judá, Jerusalém. E foram levados alguns cativos, e desses primeiros cativos, foi levado Daniel, juntamente com seus amigos tão conhecidos, Ananias, Arias e Misael. Eles foram levados para servir no palácio. Então, não poderia ser uma classe comum de pessoas, né? Tinha que ser da classe nobre, classe alta, da corte alta de Jerusalém. Então, lá eles ficaram aprendendo os costumes, estudando, e ele também era contemporâneo, sendo que mais novo, do profeta Jeremias. E também contemporâneo do profeta Ezequiel, que nós acabamos de ler o livro, encerramos ontem. Eles sim tinham mais ou menos a mesma idade e estiveram no cativeiro de Babilônia, sendo que Daniel foi levado na primeira remessa e Ezequiel foi levado na segunda remessa de cativos levados à Babilônia. E assim eles estavam juntos, né? Sendo que Ezequiel estava mais com as classes trabalhadoras, os mais humildes, e Daniel servindo no palácio do rei. E ele vai do reino da Babilônia até o reino Medo-Persa, que é do babilônico ao Império Medo-Persa, onde há a transição do governo. Vamos então, irmãos, estar conhecendo e lendo sobre o livro de Daniel. Traz no princípio a história dele e dos seus amigos, também do cativeiro de Israel, e depois vem as suas visões, as revelações do Senhor. Vamos então estar conhecendo e lendo o livro de Daniel. Não é um livro muito comprido, nós vamos estar terminando em breve. E vamos estar dando sequência à nossa leitura até terminarmos toda a Bíblia Sagrada ainda este ano, para a glória do nome do Senhor. Então vamos lá, Daniel capítulo 1. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas
alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Ele falou com eles e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Capítulo 2. No segundo ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir.
Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: Tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Eles disseram ao rei na língua aramaica: Que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: Eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. E todos os sábios disseram de novo: Conte o Senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu: Eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo porque sabem que já resolvi. Que se vocês não me contarem o sonho, eu vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Os sábios deram ao rei esta resposta: Não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque: Por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus dizendo: Que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois deles são a sabedoria e o poder. É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba.
É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com Ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Aleluia, glória a Deus. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse: Arioque, não mate os sábios. Leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e lhe disse: Está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros, e ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar: Você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu: Não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu, aleluia, que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó Rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério. Não porque seja o mais sábio de todos